E aí, Fishes, tudo bom com vocês? Primeiro de tudo, o reagrupamento familiar, ele só pode ser pedido para alguém que já tem autorização de residência. E assim, a família dessa pessoa que está no Brasil, ou também já pode estar aqui em Portugal, a gente já vai falar sobre isso, vai poder ficar junto com a pessoa, né, no caso o titular da autorização de residência, aqui no país. Ok, mas então todas as pessoas que têm autorização de residência, elas podem pedir esse reagrupamento? Não são todas as que podem. Tem que ser de alguém que também tenha o visto de residência. Ele não serve para alguns outros tipos de visto, como por exemplo os vistos temporários, que alguns vistos de estudantes são dados assim, e nesses casos eles não vão poder fazer esse pedido de reagrupamento. Portanto, como é que eu faço esse pedido? Esse pedido ele pode se passar de duas maneiras. A família do titular, ela pode estar no Brasil e estar querendo vir para Portugal, ou ela pode já estar em terras portuguesas. A pessoa titular do visto de residência, ela tem que ir pessoalmente no CEF para fazer o pedido, liga para lá, marca e vai lá fazer. Se a sua família ela já está em Portugal, elas podem também fazer o pedido. Como é que a pessoa que é o familiar do titular de residência pode fazer o pedido de reagrupamento para ela mesma? Primeiro, ela tem que ter entrado em Portugal de maneira legal, ou seja, se entra com um visto de turista, a pessoa tem que estar em Portugal por menos de 3 meses para fazer esse pedido. É igual, é só ligar para o CEF e fazer a marcação e levar os documentos. E eu já vou explicar exatamente quais são os documentos que têm que ser levados, portanto, calma aí. Ok, Grace, mas é assim, a gente acabou passando um pouco do tempo e eles estão aqui de maneira ilegal, ou seja, eles vieram com visto de turista e eles estão aqui há mais de 3 meses e não estão legalizados. Eu posso fazer esse pedido? Então, essa é uma pergunta um pouco delicada, eu não vou saber te responder exatamente quais são as implicâncias que acontece isso. Eu sei que tem alguns casos que você só leva uma multa, mas eu não consigo garantir que eles não vão mandar embora, porque às vezes o CEF ele é um pouco instável, assim, a gente nunca sabe muito bem como é que eles vão agir. Porém, o que eu aconselharia fazer é entrar com uma manifestação de interesse para conseguir ter a situação regularizada, e eu também vou falar sobre essa manifestação de interesse aqui no canal, portanto fica ligado que eu vou te ensinar como é que você faz. E também uma nota importante, quando você vem para Portugal com a intenção de pedir aqui uma autorização de residência, você tem 3 dias úteis para ligar para o CEF para marcar. Se você passou desses 3 dias úteis, é possível que se você ligar depois desse tempo, eles te cobrem ali uma multa, que pode variar de 60 até 160 euros. Portanto, se os seus familiares estão aqui há menos de 3 meses, mas há mais de 3 dias úteis, tem que ir preparado para levar essa multa aí. Se eles quiserem cobrar, eles vão cobrar. E aqui eu também tenho mais uma sugestão, que é, você agora já sabendo disso tudo, se a sua família ela não quiser mais esperar, se tiver com coisas complicadas no Brasil, se tiver que entregar casa e tudo mais, eles podem vir sim para cá. E se você já tiver o seu título de residência, eles podem já vir para cá e você trata disso tudo assim que eles chegam, não deixando passar todos esses prazos que eu tô dizendo aqui, dos 3 dias e dos 3 meses, ok? E também prestar muita atenção nos documentos que eu vou dizer, porque alguns desses documentos você só vão conseguir tirar no Brasil e já tem que trazer tudo certinho para não faltar nada. Então anota aí e presta atenção. Também é muito importante a gente definir aqui para o CEF o que é ser um familiar. Portanto, vamos primeiro entender quem são as pessoas que pertencem à nossa família aos olhos do CEF. Seria o cônjuge, né? Ou o companheiro ou companheira do titular, filhos menores do casal ou só do cônjuge, e isso inclui os adotados, obviamente, filhos maiores de idade do casal ou só de um dos pais, que sejam solteiros e estudem em Portugal, os pais ou responsáveis do cônjuge ou seus, desde que eles estejam comprovadamente dependendo financeiramente de você, e também irmãos menores de idade que estejam sob tutela do titular. E esses vínculos todos, eles vão ter que ser comprovados consoante, né, a documentação necessária. Basicamente vai ser tudo em volta de certidões e decisões judiciais. Então, quais são os documentos básicos para eu fazer o pedido desse reagrupamento? Se você for no CEF e o seu familiar ainda estiver no Brasil, você vai preencher um formulário que eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado. Você vai abrir esse pedido de autorização para o CEF, vai esperar o CEF aprovar, e depois que o CEF já tiver aprovado, você vai levar os seguintes documentos: comprovativo que o CEF autorizou você fazer o pedido de reagrupamento, a cópia autenticada dos documentos de identificação de cada um dos membros que você vai pedir o reagrupamento, o comprovativo de vínculo familiar, que eu vou explicar já daqui a pouquinho o que é necessário para cada um dos casos, o comprovante de alojamento, que é basicamente
basicamente o seu endereço, comprovar que você tem um meio de subsistência para conseguir prover, né, para sua família enquanto eles estiverem aqui. Pode ser aí o seu contrato de trabalho, declaração de IRS, algum meio de rendimento que você tenha por mês. E geralmente eles também pedem para você levar o IRS, portanto isso é meio que obrigatório. O comprovante de antecedentes criminais pela Polícia Federal com a apostila de AIA para as pessoas que forem maiores de 16 anos e o requerimento de consulta de registro criminal de autorização, né, para o CFV, o registro criminal português, que eu também vou deixar o formulário aqui embaixo, também para maiores de 16 anos. Agora vamos falar sobre os documentos que comprovam o seu vínculo com a pessoa. No caso do seu cônjuge, a certidão de casamento ou então aquele papel de união de fato, que aqui em Portugal se chama união estável. Se você tiver filhos maiores de idade incapazes, você vai ter que comprovar essa incapacidade através de atestados médicos ou algum documento oficial. No caso de filhos adotados, a certidão de adoção. Para os filhos maiores, solteiros e estudantes, você vai precisar de uma cópia da certidão de nascimento, comprovante de dependência econômica e a matrícula de onde ele está estudando, que vai ter que ser aqui em Portugal. Ou de onde ele vai estudar, ele não precisa estar obrigatoriamente estudando aqui em Portugal, pode ser uma matrícula de algum curso que ele vai fazer aqui, ou de escola. Se você tiver os seus pais ou do seu cônjuge com menos de 65 anos, você vai ter que comprovar que eles dependem financeiramente de você. No caso de você ter a tutela do seu irmão menor de idade, você precisa da certidão da decisão da tutela, acompanhada de uma certidão de autenticação portuguesa. Se você tiver um filho menor com outra pessoa ou o seu cônjuge tiver um filho menor com outra pessoa, você vai precisar da autorização do outro progenitor. Essa autorização ela tem que ser por escrito e com autenticação do consulado português. Ou então, se você tem a guarda dessa criança, você vai precisar de uma cópia da guarda, que é para eles terem certeza que você não trouxe a criança ilegalmente. E só para lembrar, se esses documentos todos foram emitidos no Brasil, eles obrigatoriamente têm que estar com a apostila de AIA. E se o seu familiar já estiver aqui em Portugal, os documentos que ele vai precisar são os seguintes: tem que ter o passaporte válido, o comprovante de entrada legal no país e basicamente o carimbo, né, do passaporte com a data de entrada, ele já é o suficiente. Também o comprovante do direito de reagrupamento emitido pelo CEF ao titular de residência, que é aquele que você vai abrir o pedido, 2 fotos 3x4, documentos que comprovem o vínculo familiar, que foram esses que eu já falei anteriormente, as cópias autenticadas dos documentos dos familiares de identificação e comprovante de alojamento, que pode ser o contrato de aluguel, de compra de imóvel ou um atestado da junta de freguesia, que você pode marcar uma hora lá na junta e pedir. Basicamente você vai precisar de 3 assinaturas de testemunhas que moram naquela região, é muito fácil. Um comprovante financeiro para suprir o sustento da sua família, geralmente eles pedem ter 3 salários mínimos na conta, ou então o contrato de trabalho. Porém, isso também é daquelas coisas que vai variar um pouco dependendo da pessoa que te atender. A certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal e a autorização para consulta criminal do CEF para os maiores de 16 anos. Ok, Grace, beleza, já coloquei toda a documentação lá e agora, quanto tempo demora para minha família ter essa aprovação? Pela lei, o CEF tem até 90 dias para decidir sobre esse pedido, mas a gente sabe que, principalmente agora depois da pandemia, as coisas no CEF têm atrasado ali um pouquinho, então a gente nunca sabe bem quanto tempo é que realmente vai demorar. Mas se tiver tudo encaminhado, não precisa se preocupar. Ok? Quanto é que custa fazer o pedido de reagrupamento? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor custa 85 euros com 5 cêntimos, que ronda ali os 470 reais. E os meus familiares já reagrupados, eles podem trabalhar em Portugal? Sim, eles podem. Se eles já tiverem a autorização de residência, podem. Mas se eles já tiverem com tudo encaminhado, eles podem já começar a procurar. E eu posso pedir esse reagrupamento online? Não, o reagrupamento ele é obrigatoriamente pedido pelo titular em terras portuguesas. Não existe isso de fazer esse pedido online. Eu espero ter ajudado você, espero que você tenha curtido. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, um beijo e até o próximo vídeo.